falou sobre humildade, né? Falou sobre não pagar o mal com o mal, mas o mal com o bem. E Deus trabalhou no meu coração, né, que como é importante a palavra, né? Mas o mais importante de tudo isso é viver isso, né? Porque foi tocado em assuntos muito importantes, humildade. Mas viver a humildade, muitas vezes alguém faz o mal pra gente, e a gente viver o quê? Fazer o bem, foi mencionado, né? E foi também mencionado, né, expulsar os demônios, né? Interessante porque essa autoridade foi nos dada, né, como para a igreja, mas em si na prática é pouco, né? Em si na prática é pouco, porque além de virar um show, de querer expulsar demônios, falar com os demônios, nós temos que entender que tudo aquilo que Deus nos dá é para um propósito. Deus nunca vai nos dar para, como foi falado, de vanglória. Deus nunca vai te dar algo para você falar, eu fui lá hoje no culto, expulsei 10 demônios, eu fiz aquilo. Não, Deus vai dar sempre para nós algo para um propósito da sua obra. Se Deus te dá esse dom de curar, você tem que entender, é para a glória dele. Se hoje você vir aqui, sair na rua agora, expulsar 50 demônios aqui, ou expulsar todos os demônios que estiver aqui lá curando, glória a Deus, mas é para a glória de Deus. Tudo tem um propósito. Deus nunca vai fazer nada por fazer. Deus sempre vai fazer algo em nossa vida por um propósito. Eu fiquei pensando, cada versículo que foi lido, eu fiquei pensando, é verdade, né? A gente tem que viver esse evangelho. A gente tem que viver aquilo que está escrito. A gente não pode ficar somente em falar, é viver. O que Deus quer de nós é que a gente vive. Então, tudo que for falado aqui hoje, eu acho muito interessante como falou de humildade, nós temos que ter humildade. Falou de autoridade, nós temos que pedir essa autoridade do alto, porque essa autoridade, ela não vem porque a gente é bonzinho, ela vai vir também por causa de um propósito de Deus. Deus não vai te dar autoridade somente para você falar, eu tenho autoridade. Alguém chega no culto, ó, chegou um homem ou uma mulher, tem uma autoridade. Se tiver algum demônio aqui hoje, ó, aquele lá é muito espiritual, não. Deus vai te dar algo para o propósito dele ser concluído na terra, para o nome dele ser glorificado, para o nome dele ser exaltado. Então a gente tem que entender tudo que foi falado aqui. Eu gosto de observar, a gente tem que botar no nosso coração e botar em prática, porque naturalmente hoje mesmo, amanhã vai acontecer algo que a gente vai ter que tomar uma atitude de humildade. Alguém vai nos fazer o mal, a gente vai se lembrar da palavra, eu tenho que fazer o bem. Pode ser que no ônibus ou na rua vai ter alguém demoniado, você vai ter que orar e lembrar, Deus me deu autoridade. Então tudo vai ter um propósito. Então a gente tem que tomar posse de tudo que é lançado aqui, a palavra, guardar no nosso coração, ouvir e o principal, botar em prática, é viver essa palavra. Esse é o que mais falta, é a gente viver essa palavra. É a gente crer que tudo que a gente fala aqui, estudando, meditando, se aprofundando, tem um propósito. A gente botar no nosso coração e botar em prática. Como foi falado, Deus nos deu autoridade. Então Ele quer que a gente use essa autoridade no momento certo. Porque tudo tem um momento certo. Você não vai ser na rua agora expulsando todo o demônio. Mas no momento certo vai usar essa autoridade que Deus nos deu para a igreja e o nome dele vai ser glorificado. Por isso tem aquele texto, né? Nem todos que me dizem eu serão salvos. Você pode perceber que é um propósito. Em nome de Jesus, o seu demônio curou. Mas ali fala o quê? De intimidade. Então o que a gente tem que ter? Intimidade com Deus e usar essa autoridade como igreja para o nome dele ser glorificado. Amém? Amém. Então vamos lá, vou pedir a ajuda de você. Você pode ler para mim o versículo que eu falei? Você lembra que eu falei? 5. Mateus 8:5. Você vai me ajudar hoje aí, vamos lá. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole. Pode repetir para mim, por favor, de volta? Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole. Amém? Amém. Esse capítulo 8, do versículo 5 ao 13, fala do centurião de Cafarnaum. Mas vamos lá. Quando a gente vê o Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus ele tem um foco. Ele escreve para os judeus, amém? A revelação é o Filho de Deus, a figura do leão. O leão era o símbolo da tribo real, a tribo de Judá. O leão ele é a soberania, a força suprema. Então Mateus ele tem um foco, é mostrar que Jesus é o Messias. Quando a gente chega no capítulo 8, é o centurião de Cafarnaum, amém? Mas quando a gente vê os versículos antes, nós temos que ver que Mateus ele vai relatar coisas importantes. Ele vai começar a falar sobre a genealogia de Jesus. Vai falar que Jesus nasceu, vai falar dos magos do Oriente, vai falar de João Batista. João Batista tinha que vir antes de Jesus para preparar o caminho. Então, quando a gente vê esses 3 primeiros capítulos, vai falar então da genealogia de Jesus, vai falar do nascimento de Jesus, vai falar dos magos do Oriente, vai falar de João Batista. Então, João Batista vai preparar o caminho do Senhor. Ele vem com um propósito, preparar o caminho do Senhor. João Batista
não curou ninguém. João Batista preparou o caminho e perdeu a cabeça. Dá para entender? Então, quando a gente ver agora o capítulo 4, nós vamos ver que Jesus vai passar pela tentação no deserto. Esse deserto é o deserto da Judéia. Nós sabemos que no deserto de tarde é calor, à noite é um frio. E é muito complicado. Só que quando a gente vê a Bíblia Sagrada, o versículo 19 é o versículo-chave do capítulo 4. Jesus vai dizer, e disse-lhes, vinde após mim e vos farei pescadores de homens. Então Jesus vai começar a falar para eles, vocês vão vir atrás de mim, vocês vão aprender comigo para fazer aquilo que eu quero. Quando chega no capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7, é o sermão das bem-aventuranças, o sermão da montanha. Jesus vai falar no capítulo 6 sobre esmola, oração e jejum. Capítulo 7, o hábito de julgar os outros. Quando Jesus desce do monte, vai vir até Jesus um homem leproso. E a Bíblia diz que ele vai ser curado da sua doença. Ele vai ser purificado. Então, quando agora Jesus vai entrar em Cafarnaum, Cafarnaum significa vila de conforto. Era uma cidade próxima da Galileia. Então a Bíblia diz que Jesus está entrando em Cafarnaum. Pode ler para mim de volta aí, por favor? Quero ver se está ligado. 8:5. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole. Então vamos lá. Jesus, Yolanda, ele desce do monte, cura um leproso. Quando ele chega em Cafarnaum, chega diante dele um homem, que fala a Bíblia, um centurião. O centurião era um capitão de 100 homens. Era um homem respeitado, era um homem que as pessoas respeitavam, mas ele também tinha respeito por outras pessoas. Mas o que me chama a atenção é que, por os romanos, eles tinham mais ou menos 12 a 13 deuses, com D minúsculo. E a Bíblia diz que esse centurião, ele vai até Jesus. E aqui eu quero aplicar. Quando eu vejo esse homem respeitado, aonde, por ele ser um gentil, ele tinha vários deuses para ele poder ir ou pedir algo, ele vai na fonte certa. A fonte é Jesus. Quando eu comecei a meditar ontem, hoje, pensando nisso, que o centurião era um homem respeitado, e ele vai até Jesus, ele vai na fonte certa. E eu meditando que vocês falando aí de pessoas e tal, é porque tem pessoas que não vão na fonte certa. Tem pessoas que vão ao Papa, tem pessoas que vão ali caminho de Santiago, tem pessoas lá em Portugal que vão a Fátima, tem várias situações de pessoas que vão ao encontro de tudo isso que não vai mudar a sua vida. Mas quando a gente faz como um centurião e vamos até Jesus, a nossa vida muda. A nossa história é mudada, é cambiada. Por quê? Nós fomos na fonte certa. E o que a gente tem que ensinar essa geração é ir na fonte certa. Tem pessoas que vão no cantor, tem pessoas que vão no pastor, tem pessoas que vão no culto por causa de uma revelação, tem pessoas que vão no culto porque gosta da igreja, porque a igreja é bonita, tem pessoas que vão no culto porque ela se sente bem. Eu tenho que ir ao culto para ir ao encontro de Jesus. Eu tenho que ir para o culto para conhecer Jesus. Eu tenho que ir para o culto para adorar Jesus. Quando eu entendo que a fonte é Jesus, a minha história muda. É porque nesse tempo a gente procura várias linhas e esquece que a fonte certa é Jesus. É Ele que cura, é Ele que transforma, é Ele que liberta, é Ele que faz, é Ele que pode, é Ele que tem, é Ele que é o Filho de Deus, é Ele que é o Verbo encarnado, é Ele que tabernaculou com nós, é Ele que foi profetizado pelo profeta Isaías, é Ele que é o Messias, é Ele que pode, é Ele que tem, é Ele que pisou nessa terra, que foi humilde, é Ele é a fonte certa. Só que nesses últimos tempos, muitas vezes a gente, vem de falar para a pessoa ir a Jesus e fala, vai para um psicólogo, nada contra. Mas eu ainda acredito que a fonte certa é Jesus. É Ele que pode tirar a depressão, é Ele que liberta do câncer, é Ele que liberta da AIDS, é Ele que muda casamento, é Ele a fonte certa. Mas muitas vezes a gente vai em busca de homens que são sábios, porque vem de Deus, a homens que podem fazer algo e esquecemos que a melhor parte aí, a fonte certa, sempre vai ser Jesus. Aleluia. Essa fonte não erra, essa fonte não tem mentira, essa fonte não tem falsidade, essa fonte não te ajuda porque você vai dar algo em troca para ele, não. Essa fonte é a fonte certa, porque tem pessoas que vão fazer algo por nós esperando algo em troca já. Mas Jesus não, Ele faz porque nos ama, Ele faz porque tem misericórdia, Ele faz porque Ele é bom, Ele faz porque Ele veio para fazer o bem.
E nós temos que ir na fonte certa. O que me chama a atenção, então, eu imagino a cena de Jesus chegando em Cafarnaum. Esse centurião, um homem respeitado, totalmente imposto como um soldado respeitado, ele vai até Jesus, e a Bíblia diz ali que ele vai chegar rogando-lhe. Ali a palavra original significa com humildade e sem orgulho. Mas era um homem respeitado e era um gentil. E muitas vezes nós estamos na igreja há anos, 10, 15 anos, e nunca se achegamos a Jesus. Não conhecemos quem é Jesus. Conhecemos por alguém falar, ou muitas vezes para pegar a Bíblia ficamos passando e vimos só os milagres de Jesus, ou porque entramos na internet e vimos uma pregação. O que Jesus quer de mim e de você é que a gente se achegue a nele e tenha intimidade com ele. Conheça ele como ele é na essência. Converse com ele, seja amigo dele, tenha uma aliança com ele. Como a gente usa muito o celular quase todo dia, parece que a gente é namorado do celular, é namorar com Jesus, é conversar com ele, é se achegar a nele. Pode ver, quando a gente não sabe que o celular dá um desespero, cadê o celular, cadê o celular, cadê o celular? Procuramos, ficamos, se deixar, nós ficamos a madrugada toda mexendo no celular, e não tiramos 5 minutos para se achegar a Jesus. 5. Eu estou falando se achegar com o desejo de se humilhar diante dele, com humildade e sem orgulho. Jesus não é pego de surpresa se você vir bater no peito. Ah, o Senhor sabe o que eu fiz. O Senhor sabe de tudo. É se chegar assim, Senhor, eu fiz, estou tentando fazer, mas eu preciso de ti. Senhor, eu vou até ti porque eu não tenho mais força para nada. É reconhecer que nós somos miseráveis e pecadores. É chegar a Jesus na humildade e dizer, Senhor, eu preciso de ti, sem ti eu não posso fazer nada. O meu casamento precisa de ti, Senhor. Os meus filhos precisam da tua misericórdia. Jesus, eu chego até aqui porque eu preciso de uma vitória para o meu pai, para minha mãe. Eu preciso que a minha empresa muda, Senhor. Eu vou até ti com humildade, Senhor. Eu não aguento mais, eu estou sem força, eu preciso mudar. Eu tenho que ir na fonte certa. Você vai no psicólogo, ele vai te ganhar um baita dinheiro em poucos minutos e não vai resolver nada. Tu vai no teu amigo, ele vai te dar um conselho, muitas vezes vai ser um conselho errado, como Absalão recebeu um conselho muito errado e acabou errando, e não vai dar nada. Como Roboão, filho de Salomão, tomou o conselho dos mais novos e acabou, claro que Deus já tinha profetizado, acabou dividindo o reino. A fonte sempre vai ser Jesus. Quer ver algo acontecer na tua vida? Vai na fonte certa, vai aos pés de Jesus. Quer ver a tua vida andar? Vai aos pés de Jesus. Quer ver teu casamento melhorar? Vai aos pés de Jesus. Quer ver a tua vida ser transformada? Vai aos pés de Jesus. É Ele que é a fonte certa. É Ele que pode fazer. Não há outra pessoa, não há pastor, não há missionário, não há Papa, não há Santiago, não há Fátima, não há nada disso. É somente em Jesus. Quantas pessoas você vai ver ali em Portugal que vem de longe, andando com aquele colete, poder morrer na estrada, para chegar até Fátima, acreditando que Fátima vai fazer algo? Quantas pessoas você vai ali para Santiago, para assim, ó, caminho de Santiago, pessoas iludidas, não, se eu chegar até Santiago, algo vai acontecer. Lá no Brasil, quantas pessoas vão lá em São Paulo, Nossa Senhora da Aparecida, achando que vai acontecer alguma coisa? Não acontece nada, mentira de Satanás. A fonte é Jesus de Nazaré. É somente Ele que pode mudar nossa história. É somente Ele que pode curar o enfermo. É somente Ele que pode sanar. É somente Ele que pode transformar. É somente Ele que pode libertar. A nossa fonte é Jesus. O que eu quero hoje levar eu e você é que a gente se chegue a essa fonte. É como chegou lá a mulher de Samaria na fonte de Jacó e vai ter a conversa. Ah, Senhor, como tirar água aí? Ele falou, se tu beber dessa água, tu nunca mais vai ter a sede. Porque se tu beber daquela água lá da fonte lá de Jacó, tu ia ter sede. Mas se tu bebesse da água de Jesus, não ia ter sede. Então, quando a gente se chega a Jesus, algo tem que acontecer. Quando a gente se chega a Jesus, alguma coisa acontece. Pergunte para você, como você se achega a Jesus? Como você se apresenta diante de orgulho, cheio de coisinhas? Se humilhe.
Seja sincero com ele que você precisa, que você está cheio de falhas, que você precisa melhorar. Não fique botando a culpa no outro. Ah, Senhor, o Senhor sabe, eu não consigo orar porque minha mulher não deixa. Ah, Senhor, eu não consigo orar porque meu filho ronca. Para de conversa. Chega ele com sinceridade, Senhor, eu preciso mudar. A culpa não é do fulano, a culpa não é do ciclano, a culpa não é da minha esposa, a culpa é minha. E eu preciso melhorar. A gente sempre põe a culpa em alguém. Sempre. É excusa que fala, né? Excusa. Excusa. Sempre bem. Excusa. Sempre. Ou é o cachorro, ou é... Não. Vai diante dele. Ele é a fonte. Ele é a fonte. Ele é a fonte. A Bíblia diz que havia um homem chamado Jairo. A Bíblia diz que ele era o chefe da sinagoga, significando líder da sinagoga. E a sinagoga é interessante, você vai estudar sobre a sinagoga. A sinagoga adorava sermão, mas não gostava de ser confrontada. A Bíblia diz que então Jairo, ele vai até Jesus. E o interessante é que Jesus está andando, e a Bíblia diz então que uma mulher de fluxo de sangue, ela vai até Jesus, toca, e ela vai ser curada. Então perceba, ela vai na fonte certa, porque a Bíblia é bem clara. Ela gastou gastou muito dinheiro, ela passou dificuldade, ela foi nos médicos e nada deu certo. Mas quando ela foi na fonte certa, ela foi curada. Ela entendeu. Médico não dá, já gastou dinheiro, já foi tudo. Mas quem está passando aí, ele pode, ele tem, e eu tenho fé que ele pode me curar. Ela tocou, saiu poder, e ela foi curada. Agora nesse contratempo ali, eu achei interessante, que agora vão avisar Jairo, não incomoda o mestre, tua filha já morreu. Mas Jesus vai na casa de Jairo. A Bíblia diz que tem pessoas chorando, ele vai ali e vai falar, não, ela só dorme. As pessoas vão rir, e Jesus só vai entrar com 2 discípulos, com 3 discípulos, e vai chegar ali, só pedir Jairo e a mãe da menina. E ela vai ressuscitar. Perceba, Jairo foi na fonte certa. Jairo não foi no sacerdote, Jairo não foi no Caifás, Jairo não foi nenhum profeta, Jairo foi Jesus, sumo sacerdote, rei e profeta. Ele foi na fonte certa, porque ele sabia, minha filha está doente, ele já soube da notícia, agora morreu. Quando Jesus vai, é sabendo assim, ó, ela está morta lá, mas quando eu chegar lá, eu sou a vida, e quem está em mim é vida com abundância. Nós temos que entender, a fonte certa nos dá vida, a fonte certa, milagres acontecem. Eu quero dizer para você, Deus quer nessa noite que nós chegamos a Ele para ter intimidade. Para de correr na fonte errada. Essa fonte não vai acontecer nada. A fonte certa é Jesus, é a sua palavra. Sua palavra. Amém. Eu estava vendo uma macumbeira falando que um obreiro entrou em contato com ela para pedir para ela fazer lá uma macumba, porque ele gostava da pessoa, e resumindo, essa pessoa era um homem. Ela falando que a pastora pediu para ela fazer o trabalho de desamarrar, porque o pastor estava traindo a esposa. Olha como é que está o sistema. Pessoas no púlpito pedindo ajuda para macumbeira. Olha a fonte errada. Fonte do engano, fonte da mentira. E quantos crentes vão na cartomante, quantos crentes vão buscar em outros lugares, querem buscar na fonte. Sabe por quê? A fonte tem que buscar com o coração aberto. A fonte não recebe dinheiro, os macumbeiros recebem dinheiro, vai lá da cachaça, da charuto, da vela, eles querem isso, os demônios. Agora Jesus não, ele só quer que a gente chegue lá com o coração aberto, um coração sincero. Quantas pessoas hoje batendo tambor, quantas pessoas agora na praia buscando a fonte errada, a vida miserável, tudo errado dentro de casa, uma bagunça, e acha que está tudo bem. Não, é mentira de Satanás. A fonte certa é Jesus, como foi falado. Só que quando a gente se achega a Jesus e tem um encontro com Ele, fica mais difícil. É muito mais complicado. As pessoas começam a nos afastar de nós, porque agora a gente virou cristão, amigo de Jesus. A gente começa a olhar para o mundo, não tem mais graça, algumas coisas que antes tinha graça. A gente começa a entrar num ritmo diferente, porque a gente teve um encontro com Jesus. Nós temos que entender que a diferença não vai ser a gente falar, vai ser a gente praticar.
A diferença não vai ser eu ir na igreja todo dia. A diferença vai ser eu viver aquilo que a Bíblia diz. A fonte certa sempre vai ser Jesus. Não há ninguém. Ah, fui pedir um conselho, o pastor foi, mas o pastor tem que estar ligado com Jesus. Porque vai vir do alto a fonte, não é do pastor. Ah, fui aconselhar que a missionária vem, a missionária é uma benção, mas tem que vir do alto. Se não tiver ligado no alto, é a fonte errada. Porque o homem não pode fazer nada por você. O homem não pode fazer nada por mim. Quem pode fazer é Jesus de Nazaré. Amém. É somente Ele que pode fazer. E nós temos que entender, como a gente vem aqui na sexta-feira, ou vai no domingo, ou fala para alguém de Jesus no celular, o que for, nós temos que entender, para levar as pessoas na fonte, nós temos que conhecer essa fonte. Como eu vou levar alguém para um lugar que eu não conheço? Tem como? Imagine você agora falando assim, ô Daniel, me leva lá, algum lugar aí que eu não conheço, vou botar Salamanca, eu não sei, vai se perder comigo. Eu sei que tem um GPS, mas vai se perder. Agora se eu conheço, não, vão comigo, eu já sei onde é Salamanca, vamos que eu te levo lá. Então como tu vai falar de Jesus, da fonte, se você não conhece a fonte? Não tem como. Tuas palavras saem, mas não tem efeito no mundo espiritual, porque o Espírito Santo sabe, tu não conhece a fonte, tu fala da fonte, mas não conhece a fonte. Tem que conhecer a fonte. Conhecer a fonte. Para mim levar alguém para a fonte, eu tenho que conhecer a fonte. Se eu não conhecer a fonte, não adianta nada. Eu vou falar igual papagaio. Falo, repito os outros, falo, não acontece nada. Nada. Porque é o Espírito Santo que convence a pessoa. Não é você. Amém. É o Espírito Santo. É Ele que toca lá dentro. Agora, se você não conhece a fonte, não tem intimidade, como é que o Espírito Santo vai convencer se você não conhece o Espírito Santo? Existe isso. Ontem eu recebi a ligação. Daí a pessoa falou comigo, eu só escutando, já aguentava mais escutar. E eu falei para a pessoa assim, ó, é somente Jesus. Ah, mas você não, é Jesus. Foi bem claro, é Jesus, se não for Jesus não adianta nada. Tá falando comigo aqui, não adianta nada. Que o fulano pensou, que o fulano te orientou, que mandou te fazer, tu não me ligou, então eu vou falar para ti, é somente Jesus. Aí hoje de manhã eu mandou um recado, obrigado, falou comigo ontem, deu certo. Porque a fonte é Jesus. A fonte é Ele. É Ele que quer nos abraçar. Só que a gente faz tanta coisa no dia a dia e a gente não quer estar perto dessa fonte. A gente faz tantas coisas, trabalha, corre para lá. Você pode ver o culto. O culto hoje é programado para o homem. Porque o homem veio do trabalho, o homem está cansado, vamos fazer o culto assim. E esquece que a fonte tem que ser adorada. A fonte tem que ser buscada. Porque senão não acontece nada. Se a gente for ver os cultos passados, louvor, tal palavra, e a palavra é Jesus, Ele é o verbo, é a palavra. Só que a gente não quer mais essa fonte. A verdade, a gente tem que cada dia mais se afastando dessa fonte. E a Bíblia nos mostra, esses homens entenderam, eu tenho que ir na fonte certa. E nós somos crentes, eu estou falando do gentil. Estou falando do gentil. Que foi na fonte certa. Ele esqueceu assim, ó, eu quero saber desses deuses de Roma. Eu sei que o único que pode fazer algo é Jesus de Nazaré. Quando a gente entende isso, a nossa vida muda. Claro que vamos ter um problema, mas aí a gente vai por isso, Senhor, o Senhor sabe, ó, não dá mais, eu estou cansado. Fui na fonte certa. Ah, Senhor, não, Senhor, eu estou sem dinheiro. Ah, vou no fulano. Ah, fulano, eu estou sem dinheiro. Não. Vou na fonte, Senhor, o Senhor sabe, aperto esse mês, paguei conta, pagou carro, paguei isso, paguei as colégias das crianças, inglês, não sei o que lá, não tenho nada. Foi na fonte. Ele pode tocar no coração de alguém, mas foi na fonte primeiro. Quantas pessoas vão na fonte errada e voltam triste? Ai, fui no lugar errado, a pessoa me maltratou, me humilhou, dizendo que eu tinha que trabalhar, que eu era um vagabundo, que eu fiz aquilo, porque foi na fonte errada. Quando tu vai na fonte errada, tu vai sofrer. Mas se tu for na fonte certa, que é Jesus, Ele toca no coração daquela fonte lá e vem um milagre. Mas primeiro tu for na fonte certa, foi aos pés de Jesus. Nessa noite eu te convido, voltamos aos pés de Jesus. Eu vou só aqui dar uma pincelada aqui. Quanto tempo que tu não chora aos pés de Jesus? Quanto tempo? Quanto tempo que tu não se ajoelha e ali tu chora, as lágrimas saem na tua roupa e você ali, Senhor, eu quero, eu preciso, eu volto aos teus pés. Quanto tempo tu não faz isso?
Quanto tempo que tu, porque o centurião ele foi pedir para o servo dele, quanto tempo tu não chora por ninguém na tua oração? Quanto tempo? Quanto tempo que tu não derrama uma lágrima para o teu vizinho, para aquela pessoa que te persegue? Quanto tempo? Eu vi você falar aí de uma pessoa aí eu faço a pergunta para vocês refletir. Tá, vocês falaram que a Bíblia era... Vocês oraram por ela hoje? Vocês oraram por ela? Vocês pegaram assim, ó, fulano entrou em contato aqui, vamos antes de começar o culto, vamos orar por ela. Falar é fácil. Até papagaio fala. Deus quer ação. Ação. E quando nós estamos aqui, o inferno está fazendo a festa ali fora. E quando nós estamos aqui, tem pessoas sendo ceifadas ali para o inferno. E quando nós estamos aqui batendo muito igual esses negócio de teólogos aí, né? Como é que fala? Na internet aí, como é que fala? Debate, né? Quando estão debatendo coisas que não tem nada a ver, ou fica perdendo tempo, tem pessoas no hospital querendo uma oração. Igreja, nós temos que acordar. A Bíblia é bem clara. Ide. É o objetivo. Jesus é simples. Nós estamos perdendo tempo com debate, que não sei o quê. Que o Espírito Santo é a pessoa, não é. Porque o hebraico, não sei o que lá. Glória a Deus, também gosto de estudar. Mas Deus quer mais de nós. Deus quer que a gente se desperte. Quantas pessoas morreram e a gente não foi visitar? A fonte. Levar para a fonte. A gente tem tanto medo de falar da fonte, muitas vezes, e falar, vai, toma um remédio lá, vai no médico tal, e esqueça, não, a fonte pode mudar a tua vida. A fonte pode restaurar o teu casamento. A fonte pode mudar o teu marido, a fonte pode mudar a nossa história. É a fonte é Jesus. Falamos demais. E o diabo não tem medo da nossa fala. Entenda, o diabo não tem medo da nossa fala. Se a gente fala bonito, se a gente sabe, se não sabe. Não, o diabo tem medo se a gente vai para dentro. Se a gente ora, busca, intercede, vai fazer a obra, não tem medo, arregaça, como fala aqui, arregaça a manga, né? Eles vão embora. Agora, quando a gente ficar só falando, sentadinho na cadeira aqui verde, passa o tempo, passa o verão, passa a primavera, passa o outono, passa 2025, passa 2026, e a mesma conversa, não! Vamos arregaçar a manga e vamos embora! A fonte quer que a gente trabalhe! A fonte, tudo que foi falado aqui, Filipenses, carta aos Filipenses, a igreja missionária trabalhava, era que dava oferta para o apóstolo Paulo. Falou sobre Tessalônica, né? A igreja lá na Grécia, Macedônia, trabalho. Falamos que somos igreja, então vamos botar Café com Palavra é uma igreja, não é verdade? Vamos fazer o trabalho de evangelismo, vamos trabalhar. Não importa se estamos aqui, se vai pouco, não me interessa. Quem faz a diferença é o Espírito Santo que está com nós. A gente quer, como foi falado aí, queremos a autoridade para os demônios, mas não queremos pregar o evangelho. Queremos autoridade para isso, porque isso chama a nossa atenção, mas muitas vezes Deus vai trabalhar com nós no anonimato. Mas não quer dizer que Ele não está trabalhando, quer dizer que Ele está trabalhando em nós para uma grande obra. Tudo tem um começo. Só que ninguém quer o começo, só queremos o final. Começo tem luta, começo você vai evangelizar, as pessoas vão pegar, rasgar o folheto, vão amassar, você vai passar todo feliz, entreguei folheto, a pessoa gostou, quando você voltar de volta pelo mesmo caminho, vai estar lá no lixo. Acontece. Só que você fez a sua parte. Glória a Deus, você fez a sua parte. É isso que nós temos que entender. A fonte que vai fazer toda a diferença na nossa vida é a fonte. Enquanto nós estiver longe da fonte, nada vai acontecer. Você pode falar da fonte, você pode saber da fonte, você pode estudar o hebraico da fonte, você pode estudar o aramaico da fonte, o grego da fonte, saber tudo da fonte, mas não conhecer a fonte não vai adiantar nada. Tem que ter intimidade com a fonte. É isso que ele quer, intimidade com a fonte. E eu termino aqui. A Bíblia diz então que o centurião vai até Jesus. E no versículo 6 ele vai falar para Jesus o que estava se passando. Não era com ele, era com o seu criado. Jesus vai dizer: eu irei e lhe darei saúde. E quando a gente vai ver lá no último capítulo, no último versículo, que é o versículo 3 desse contexto, vai a tua fé. A tua fé. E o milagre aconteceu. Mas ele falou antes, basta uma palavra. Quem conhece a fonte sabe que Jesus
Basta uma palavra, algo acontece. O milagre acontece. A porta se abre. Casamento é transformado. Vidas são restauradas. A nossa vida é mudada. Hoje é dia da gente se chegar na fonte com humildade e sem orgulho. Hoje é dia de a gente se achegar à fonte. E essa fonte não é o pastor, essa fonte não é um missioneiro, essa fonte não é um diácono, não é o presbítero, essa fonte é Jesus. É Ele que é a fonte. É somente Ele. Enquanto eu ficar, como é que eu posso falar, numa paralisia espiritual, nada vai mudar. Nada. Enquanto eu ficar sentado na minha casa, ficar no sofá, ficar no shopping, com o bumbum dentro de um carro e não fazer nada, não vai mudar nada. Nada vai mudar. Nada. Vai passar anos e anos e anos e dias e nada acontece. Como foi falado aqui, o que falta de nós é a atitude de chegar na fonte, tomar água dessa fonte e jarrar dessa fonte. É isso que falta. Mas eu vejo estou falando de geral, eu vejo que essa geração, o que mais ela quer é estar longe da fonte. Porque longe da fonte você vai ter que aprender a ter humildade. Próximo da fonte você vai ter que aprender a ter humildade. Na fonte ter amor, como foi falado, pagar o mal com o bem. A fonte vai nos fazer isso. A fonte vai nos levar a esse profundo de que como vamos viver na terra. Mas nós vamos ver, como foi falado ali, de vanglória. A gente faz as coisas para ser melhor. Até na obra nós temos que ver o nosso coração. Por que eu prego? Eu prego para a glória de Deus ou porque eu quero me aparecer? Por que eu louvo? Por que eu alabo a Deus? Porque eu quero glorificar Ele ou porque eu quero mostrar que eu tenho a voz bonita? Até nisso. Por que eu evangelizo? Para botar na internet para mostrar para alguém? Ou porque meu coração é desejoso de ver as almas se converter? Tem até isso. Até a intenção do nosso coração só vai vir quando a gente estiver perto da fonte. Perto da fonte. Quantas pessoas, principalmente em debate, estudam, se matam para aprender para quê? Para ir para um debate, para mostrar que é melhor do que outro pastor. Não está na fonte. Porque quem está na fonte sabe assim, ó, ele escuta, ele não precisa estar em debate nenhum, ele escuta, aprende e vai pegando. Ele pratica aquilo que ele tem aprendido. A gente vai ver hoje, uma coisa assim tão triste. A gente, em vez de ganhar almas e orar junto, a gente está brigando por coisas que não tem nada a ver. Nada a ver. O amor está longe do nosso coração. A gente tem debate disso, daquilo, não sei o que, não sei o que, quando foi escrito a profecia de tal, e tal, ficando debatendo 3, 4 horas que é melhor. Eu gosto da linha tal, eu gosto da calvinista, eu gosto da linha tal. E o amor no coração meio ninguém fala assim, não, hoje eu orei por uma pessoa, fui lá no hospital, fizemos uma visita, mas nós vamos se juntar aqui, nós não fizemos parte do mesmo corpo. Vamos lá orar pelos enfermos agora no hospital? Vamos fazer a obra? Não, porque está longe da fonte. Longe da fonte. Você vai ver, a Bíblia é bem clara. Jesus, ele passava nas aldeias pregando o evangelho. Jesus passava no lugar curando os enfermos. Jesus passava pregando a palavra. Aí os apóstolos vão começar a entender. Porque a Bíblia diz, ó, perceba lá e termina aqui. Pedro e João em Atos 3 estão subindo ao templo para oração. Eles estão para oração. Mas havia ali um coxo. Estava ali um coxo. Só que perceba, antes da oração, já era um milagre. Porque estava na fonte. Então, todo lugar que o crente que está na fonte sabe onde ele passa, não é por em vão. Ele passa, entrega um folheto, ele passa, fala, Jesus te ama, ele passa, Jesus te ama, ele passa, ele vai na rua por alguém. É isso, está na fonte. Quantas vezes a gente vem aqui e recebe uma carga espiritual, quando chega amanhã está todo mundo na rua. Não fala de ninguém, de Jesus, não tem nada de orar por ninguém. Parece que chupou um limão azedo, a cara feia, amarrada, não faz nada. Aí espera outra sexta-feira, toma a carga, tá aí todo empolgado. Chega amanhã ali, Deus prepara a vida, vai no mercado, vai não sei aonde, na rua, não ora por ninguém, não fala de ninguém de Jesus, fica com a cara amarrada e acha que tá tudo bem, não tá bem. Volta para a fonte. Quem está na fonte não tem como. A boca dele não consegue ficar amarrada, ele fala de Jesus, ele prega na rua, ele fala no ônibus, ele fala no hospital, ele ora por alguém, vamos orar aqui agora, não tem esse negócio. Só que a gente é muito cheio de protocolos. Não tem que me preparar amanhã. Como foi falar aqui do soldado, né?
Soldado tem que estar provado todo dia. Se ele vai pagar, ele vai assim, não, ô capitão, eu vou lá treinar um pouco, depois da semana que vem eu volto aqui. Não, está alistado, não tem mais como voltar atrás. Então, deixa com interrogação para mim e para você. Estamos na fonte ou não estamos na fonte? É uma pergunta. Responda para você, não para mim. Estamos na fonte ou não estamos na fonte? Será que somos igual o centurião? Vamos para a fonte certa ou vamos para a fonte errada? Buscamos a Jesus ou buscamos outras coisas? Nessa noite, o meu propósito é levar eu e você a ficar na fonte. Porque na fonte tem milagres. Na fonte tem portas abertas. Na fonte tem restauração. Na fonte tem vida. Na fonte tem milagres. Mas a fonte é Jesus. Não importa o que os outros falam. Ah, mas lá tá lá, tá lá. Estou na fonte, meu primeiro. Ah, não, vamos lá na fulana. A fulana revela. Não, eu estou na fonte. A fonte é a palavra de Jesus. Ah, não, vou lá no ciclano lê a mão, estou na fonte. Ah, vou lá no fulano lê o CPF. Não me edifica nada. Eu estou na fonte. Palavra. Ela é a fonte. Eu fico me perguntando qual é o projeto, o propósito de Deus te revelar a tua identidade. Eu fico me perguntando todos os dias. Agora, se você vai no culto, e o culto é a palavra, e Deus toca no coração do pregador, assim, ó, tem uma pessoa que está aí que falou que se tu é de Deus, aqui é a igreja de Deus, tu ia revelar o CPF. Agora, tu ir lá no culto, ficar lá 100 pessoas, o CPF do fulano, ciclano, nunca foi na fonte. Nunca foi na fonte. Quem for falar que a fonte, quando vai na fonte, tu vai chorar, vai ser difícil, vai ser complicado. O problema da fonte não é te dar dinheiro. O problema da fonte é te dar paz, alegria. A fonte. Então guarda essa palavra no teu coração. Seja como centurião. Vai para a fonte certa. E a fonte é Jesus de Nazaré. Amém? Amém. Guarda no teu coração. A fonte é Jesus de Nazaré. Amém? Amém. Posso orar?